Daniel capítulo 9, a partir do versículo 20, é a palavra do Senhor. Está escrito: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, diga comigo, para exigir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos... Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, meu Pai, nos ensina cada dia mais. Pai, aqui está a tua santa palavra que acabamos de ler, e eu te peço que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, e o Senhor me dê ousadia para ministrar a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Olha a igreja do Senhor Jesus. A oração de Daniel e as 70 semanas. Glória a Deus. A Bíblia fala a respeito da preocupação de Daniel com o povo de Israel. Acontece que ele começa a buscar, a pedir, a se dedicar diante de Deus, para que Deus tivesse misericórdia do povo que sofria. E a Bíblia diz, igreja do Senhor, que ele começa orando, buscando e pedindo em primeiro lugar, dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. E em seguida ele dizia: perdoa também os pecados desse povo, a iniquidade desse povo. E a Bíblia diz que quando Daniel começa a orar, o Senhor libera uma ordem do céu e envia o anjo e manda até Daniel para falar com Daniel. E quando ele chega, ele diz: olha, desde o princípio do teu clamor, desde o princípio da tua oração, a ordem foi liberada. A ordem foi liberada. O Senhor deu ordem para que o anjo fosse até Daniel e dissesse: a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Olha, irmãos, igreja,
Muitas vezes, meus irmãos, nós fica impossibilitado de receber as bênçãos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente para o clamor, porque a gente para a oração, porque a gente não acredita de forma suficiente para alcançar a vitória da parte de Deus. Bom seria que a igreja sempre acreditasse. Bom seria que a igreja sempre estivesse firme na presença do Senhor, adorando, exaltando, glorificando esse Deus Todo-Poderoso. Porque Deus se agrada, porque Deus se alegra, porque Deus gosta do seu servo quando ele está ali na presença do Senhor. É por isso que o Senhor chegou para Jeremias e disse: Jeremias, clama a mim, Jeremias, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conhece. A Bíblia está dizendo que quando Daniel começa a orar, o Senhor manda ordem, o Senhor libera aquilo que na verdade Daniel estava pedindo. Quantas vezes, meu irmão, você tem parado diante da situação, você tem olhado mais para o problema, você tem desanimado porque você tem olhado e tem achado que o problema é maior do que a tua fé, que o problema é maior do que aquilo que tu tem pedido a Deus. Mas hoje eu vim aqui para liberar para a tua vida uma palavra profética, dizer: não desista, não desista, porque o Senhor disse: eu sou contigo. Não para, não desanima, porque eu te sustento, assim diz o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Nós não podemos, irmãos, estar preocupado com a situação que está acontecendo lá fora. Nós temos que estar preocupado em buscar a Deus, em andar na presença do Senhor e fazer a vontade dEle, para que nós tenha força e fé e garra para continuar a nossa caminhada. Porque aquilo que parece estar perdido, Deus tem a solução. Ele tem sim a solução. Veja bem, igreja do Senhor Jesus, o que diz a palavra do Senhor: estando eu ainda falando, e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente, e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Quantas vezes você está orando, mas você não acredita que o Senhor está ouvindo, que o Senhor está recebendo, que o Senhor vai agir na tua causa? Mas eu preciso dizer para você o seguinte: quando o crente dobra o seu joelho e ele entra num propósito de oração, ali o Senhor se levanta do trono para te responder, para te abençoar, para te dar vitória, para você não desistir, para você não desanimar. Louvado seja Deus. E me instruiu, e falou comigo, e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Ele disse: agora eu vou te esclarecer, agora eu vou te mostrar que Deus é contigo, que tu não estás só, e que tu podes, porque as tuas orações foram ouvidas pelo Senhor. Irmão, quando o crente se humilha para Deus, Deus
responde. Agora, tem muitas pessoas que Deus não responde a oração, porque são oração feitas sem o coração, irmãos. São oração feitas aleatória, oração que Deus não se agrada, e por isso Deus não recebe. Mas no momento em que você desce na humilhação, com sinceridade diante de Deus, não tem como Deus não responder. Não tem como Deus não responder, irmão. Não tem como Deus não te abençoar, irmãos. Quantas pessoas que a gente vê hoje, irmão, desanimando, parando, se abatendo facilmente. Parece que deixou de acreditar, parece que Deus para ele deixou de existir. Parece que ele estava confiando apenas no homem, ou na sua própria força. De repente as forças foram embora, se esgotaram e ele parou. Por quê? Porque ele não estava acreditando em Deus, estava acreditando no seu potencial. Ele não estava acreditando na força de Deus, ele estava acreditando na sua força, e as suas forças se esgotaram, e ele parou. Mas hoje, o Senhor quer renovar as tuas forças. Desde o começo da tua oração, o Senhor ouviu. Desde o princípio do teu clamor, o Senhor estava ouvindo, e Ele estava liberando a tua vitória, desde o momento que tu dobrou o teu joelho e começou a buscar a Deus. Então acredita, ergue a tua cabeça, guerreia. Deus é contigo, você não está só. Deus é contigo, você não está só. O Senhor está contigo nesta caminhada. Talvez você está dizendo: eu não sei mais o que fazer, eu já lutei, já batalhei, já fiz de tudo, eu já pelejei tanto com essa pessoa da minha família, com meu esposo, com meu filho, com a minha esposa, com meu parente, e eu não vejo resultado, eu não vejo resposta. Pensa você que Deus não está respondendo, mas espera o tempo de Deus e persevera, e tu vai ver o agir, o mover das mãos de Deus. Glória a Deus. Quando a palavra de Deus nos alerta, dizendo que aqueles que confiam no Senhor são como Monte Sião, que não se abala, está dizendo: você tem que ser perseverante, você tem que ser firme, mas constante nas tuas orações, no teu clamor, na tua dedicação, na tua sinceridade, na tua obediência, no teu respeito a Deus. Porque hoje, meu querido irmão, minha irmã, hoje você é uma pessoa transformada, de um caráter, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Não é mais aquele que outrora não tinha temor e nem respeito a Deus, mas a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, e você tem se dedicado a Ele, as tuas orações, elas são respondidas por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar. O que foi que ele veio declarar? O varão Gabriel. O que foi que ele veio declarar para Daniel? És muito amado. És muito amado. Toma, pois, bom sentido na palavra e entende a visão. Toma bom sentido, meu irmão, na palavra. Entende a visão de Deus, entende o trabalhar de Deus, entende o agir de Deus em teu favor. Deixa de reclamar, deixa de maldizer, deixa de tanto desacreditar do trabalhar de Deus. Espera o momento exato, determinado pelo Senhor, porque a tua vitória vai chegar, porque desde o princípio o Senhor já te ouviu, e Ele já determinou. Vai lá, Gabriel. Vai lá, Gabriel.
Entrega lá, diz para o meu filho, diz para minha filha, eu sou com ele. Assim como o Senhor falou para Gideão, Ele fala para ti hoje. Assim como o Senhor falou para Daniel, Ele também fala para você hoje. Assim como o Senhor falou para Noé, assim como o Senhor falou para Moisés, assim como o Senhor falou para Abraão, Ele fala para ti hoje. Muitas causas diferentes existem hoje aqui na vida de cada um, mas o Senhor fala para ti hoje: eu sou contigo, não temas. Eu sou contigo, não temas. Você não pode baixar a sua cabeça achando que não tem resposta, não. Quando o crente, irmão, ele acha que não tem resposta e para, é porque ele deixou de acreditar em Deus. Ele deixou de confiar em Deus. Quando o crente abre a sua boca e fala palavras negativas, é porque ele deixou de acreditar em Deus. Porque quando o crente acredita em Deus, ele abre a boca para falar palavras boas, palavras proféticas, palavras que edificam, palavras que fortalecem. Como o servo estava ministrando, vai haver fonte no deserto, irmão. O que é isso? O impossível vai se tornar possível. O impossível vai se tornar possível. Aquilo que diante de ti parece impossível, Deus vai tornar possível, porque Ele é Deus na tua vida. Agora, para isso, é necessário que você acredite. Porque quando você não acredita, nada acontece. Quando você duvida, nada acontece. Pois a Bíblia diz que na dúvida do homem não opera o Senhor. Nós temos que estar sempre seguro. Nós temos que estar sempre acreditando. Pode vir a luta que vier, irmão. O vento pode ser contrário. Pode haver tempestade. Mas o Senhor é poderoso para transformar a tempestade em bonança, a violência em paz. Pode transformar miséria em crescimento, em prosperidade na vida daqueles que confiam no Senhor. Porque quantas pessoas que outrora não tinham nada, viviam uma vida miserável, e o Senhor mudou a história, mudou o quadro, abriu portas, deu crescimento. Quantas pessoas que outrora eram pessoas aparentemente diante do mundo fracassadas, derrotadas, sem valores, e o Senhor colocou em lugar de honra. Você está entendendo? E o Senhor colocou em lugar de honra. Acredita, Deus, Ele está sempre com o seu povo, está sempre atento ao nosso clamor, às nossas orações. Mas tem que ser feita com sinceridade, com respeito, com dedicação. Aleluia, Jesus. Não é pessoas que apenas falam ou diz, eu oro, eu busco, mas na verdade não tem temor, na verdade não tem respeito a Deus, não vigia, não tem sinceridade, e quer que Deus responda às suas orações. Deus não pode responder a orações feitas sem sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Deus se agradou da oração de Daniel, porque ele orava com sinceridade, e ele dizia, estando eu ainda orando e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel. Daniel, ele reconhecia as suas fraquezas, ele reconhecia os seus erros, ele reconhecia os seus pecados, e ele começou a confessar para Deus, não só os dele, mas também de todo aquele povo. E muitas pessoas hoje
não tem mais o temor a Deus, não tem mais respeito a Deus, e pecado deixou de ser pecado. Peca, faz tudo de errado, mas não tem mais humildade suficiente para dobrar o joelho e falar com Deus e dizer: Senhor, eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu falhei, eu reconheço que não estou te agradando por causa dos meus erros. Não confessa mais os seus pecados. Muitas vezes não confessa o pecado do seu povo, o pecado da sua casa, o pecado da sua família. É conhecedor da verdade, é crente, anda com a Bíblia na mão e anda passando a mão em cima do erro da família. Daniel não disse, ele disse: eu ainda estava orando, confessando o meu pecado e confessando o pecado do meu povo Israel. Confessando o pecado do meu povo Israel. Cuidado, irmão, quando você passa a mão em cima do erro do teu povo, da tua família, quando você tenta encobrir o pecado dos teus, Deus não vai te responder. Mas Deus aqui para Daniel, ele se agradou porque ele disse: eu estou confessando os meus pecados e o pecado do meu povo. Ele não encobriu, ele não escondeu. E aí o Senhor vai, manda o anjo Gabriel falar com Daniel e disse: olha, desde o princípio da tua oração, o Senhor liberou a ordem e mandou eu vir aqui te trazer esse recado. Dizer para ti, ó Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Ele disse: o Senhor vai fazer o que tu pediu, o Senhor vai libertar Israel. Tu pediu e o Senhor mandou eu vir aqui te dizer: Ele vai libertar. Assim como tu pediu, Ele vai fazer. Mandou eu vir te dar esse recado, mandou eu vir te dizer que Ele é contigo e que ouviu as tuas orações. As 70 semanas estão determinadas. Talvez você faz um propósito com Deus, mas você não cumpre. Você faz um propósito com Deus, mas você não cumpre. Você não tem sinceridade para cumprir aquele propósito que você fez com Deus. E antes de terminar o propósito, você quebra. E aí você quer que Deus responda ao teu clamor. Aí você quer que Deus abençoe a sua vida. Aí você quer que Deus faça aquilo que você está pedindo. Deus não faz, irmão. Deus não faz, não adianta. Deus não é menino. Nós temos que ter dedicação, nós temos que ter sinceridade, nós temos que ter propósito, para que Deus possa liberar a bênção sobre a nossa vida. Tem que ter sinceridade da nossa parte. Sabendo que não adianta insistir sozinho, porque a Bíblia diz que sem Deus nada podeis fazer. Sem Deus nada podeis fazer. É por isso que Daniel, ele começou se humilhando para Deus. E ele queria que Deus fizesse isso, libertasse Israel. Mas primeiro ele disse: eu sou o primeiro. Eu preciso me humilhar para Deus, para que Deus receba as minhas orações, para que Ele possa entrar com providência na vida desse povo. Às vezes tem pessoas que apontam o dedo e dizem assim: tu precisa te libertar. Tu precisa te libertar. Tu é que precisa mudar. Tu é que precisa fazer. Tu é que precisa ser. Se você quer que Deus faça algo por alguém que você quer, faça você primeiro. Faça você primeiro. Você exige, você não faz. Você quer que Deus faça na vida dos outros, mas na sua vida você não quer, porque se você quisesse, você seria o primeiro a se arrepender, a reconhecer, a pedir perdão, a se humilhar, a buscar a Deus.
Aí você fica apontando, você fica julgando, você fica cobrando, você fica exigindo e você não faz. Daniel não, ele começou se humilhando e dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Você está entendendo, meus irmãos? Se você quer que Deus faça algo, alguma coisa por alguém da tua família, então te humilha para Deus, dobra o teu joelho, chora nos pés do Senhor, busca ao Senhor e busca com sinceridade. Faz com sinceridade para Deus,